Meu nome é Ângel e tenho algo para contar. Nunca imaginei compartilhar isso, porque sinceramente sinto que muita gente ainda zomba das nossas experiências, principalmente daquelas como a minha, tão difíceis de acreditar. Mas com o tempo, me sentindo parte desta comunidade, ganhei confiança para finalmente narrar isso. Então, sem mais demora, essa é a minha história. Isso aconteceu quando eu tinha uns 16 anos. Morávamos em um bairro novo que naquela época ainda estava pela metade. Algumas ruas estavam asfaltadas, mas a maioria era de terra. Também tinha muitos terrenos baldios e vários postes de luz com fios frouxos por todos os lados. Por isso, e também por ser tão afastado, parecia uma colônia que nem fazia parte da cidade. Meu quarto ficava na parte de cima da casa, ao lado de uma janela que dava direto para a rua. Era o único cômodo no segundo andar, um quartinho de madeira, nada luxuoso. Dali dava para ver um poste de luz e vários fios atravessando em direção às outras casas. Muitos deles eram ligações clandestinas, os famosos gatos. Numa noite houve um apagão em todo o bairro. Isso não era nada raro. Quando chovia forte ou ventava muito, a luz costumava acabar por horas. Vocês sabem como é instalações recentes, muitas vezes feitas às pressas. Naquela vez lembro que chovia desde a tarde, mas por volta das 11 horas tudo já estava mais calmo. A chuva quase tinha parado e havia aquele silêncio estranho de quando a tempestade finalmente passa. Minha mãe foi dormir cedo e eu fiquei acordado ouvindo música no celular, de fone de ouvido, para que ela não percebesse. Quando a energia caiu, o quarto ficou completamente escuro. Então me aproximei da janela para ver se nas outras casas também tinha acabado a luz. Estava tudo preto. Parecia que não existia nada lá fora, nem uma única lâmpada acesa na rua inteira. Depois de alguns instantes olhando para a escuridão, mal dava para distinguir as casas, porque nem lua havia. Os terrenos baldios pareciam manchas escuras cobertas de mato. Fiquei um tempo encarando a rua, mais por tédio do que qualquer coisa, e porque meu celular estava com 2% de bateria. Foi então que vi algo estranho nos fios. No começo, achei que fosse uma sacola plástica presa ali. Havia algo pendurado em um dos cabos que cruzavam a rua. Com o vento, se movia bem devagar. Me chamou a atenção porque parecia grande, mas naquele momento pensei que fosse um saco de lixo preto que tivesse voado antes da tempestade e ficado preso no fio. Não senti nada de estranho. Na verdade, eu já estava prestes a fechar a janela quando um carro passou pela rua. As luzes do veículo, ao passar por uma lombada alta que tem aqui, apontaram para cima e iluminaram o fio por um segundo. Menos que isso, na verdade. E então vi que não era uma sacola. Era uma mulher. Ela estava segurando o fio com apenas uma mão, como se não pesasse absolutamente nada. Simplesmente pendurada ali, olhando para as casas escuras. Por um momento pensei que talvez estivesse enxergando errado por causa da escuridão. Mas quando o carro passou e a luz sumiu, ela continuava lá. Aquela coisa balançava com o vento. Fiquei completamente paralisado, tentando entender o que estava vendo. É a única forma de explicar. Eu me sentia como se estivesse sonhando. É muito estranho quando você vê algo que simplesmente não pode explicar. Pensei que talvez fosse alguém que tivesse subido no poste e ficado preso ali, mas 2 segundos depois percebi que isso não fazia sentido algum. Os fios eram muito altos. Para chegar ali, alguém teria que subir no poste bem em frente à minha janela, e eu não tinha visto ninguém. Além disso, a mulher não se mexia e não pedia ajuda. Não tentava descer nem mudar de posição. Ela só estava pendurada no cabo, como se aquilo não exigisse nenhum esforço. Parecia até que estava descansando. Naquele momento pensei em acordar minha mãe, mas antes quis olhar de novo para me certificar de que não estava imaginando coisas. Olhei outra vez.
A mulher continuava lá. Lá seguia. A luz fraca da lua iluminava um pouco seu rosto. Ela tinha o cabelo comprido, muito escuro, caindo para baixo. O que me deixou nervoso foi que, quando olhei de novo, ela havia mudado um pouco de posição. Seu rosto tinha se virado. Parecia estar olhando diretamente para a casa em frente à minha. Já não encarava o vazio. Não sei quanto tempo fiquei observando. Talvez só 1 minuto. Talvez muito mais. Em algum momento ouvi outro carro vindo pela rua. Quando os faróis se aproximaram, consegui ver a cena de novo com clareza. A mulher ainda estava segurando o fio, mas então fez algo diferente. Algo que me assustou ainda mais, se é que isso era possível. Ela moveu a cabeça como se tivesse percebido que eu a observava. Depois girou lentamente o corpo, ficando completamente de frente para a minha janela. Senti algo estranho no estômago. Não era só medo. Era a sensação de que algo estava prestes a acontecer comigo, como se meu corpo estivesse se preparando para se defender. E quando o carro passou pela lombada, iluminando a rua inteira, vi a mulher com total clareza por 1 segundo. Era uma mulher já de idade, talvez uma senhora, mas não tão velha. Tinha talvez uns 70 anos. O rosto muito magro. E a mão segurando o fio com uma força que ninguém conseguiria ter sem demonstrar o menor esforço. O carro seguiu adiante. A rua voltou à escuridão. E naquele instante a mulher já não estava mais lá. Fiquei esperando vê-la no chão, caminhando pela rua, mas não apareceu ninguém. Não ouvi passos no telhado, não ouvi cães latindo ao longe, nada. Pensei que talvez tivesse descido pelo poste, então continuei olhando para aquela direção por vários minutos. Ninguém apareceu. No dia seguinte, contei à minha mãe o que tinha visto. Ela disse que provavelmente era alguém que havia subido para roubar fios, algo comum no bairro. E aquilo me pareceu uma explicação bastante lógica. Pelo menos mais lógica do que qualquer outra coisa que eu tinha tentado imaginar até então. Talvez vocês também pensassem isso. Durante vários dias tentei me convencer de que tinha sido apenas isso. Mas existe uma coisa que nunca consegui encaixar. Alguns dias depois observei melhor o fio, e aquele cabo onde a mulher estava era um dos mais altos. Além disso, ficava a vários metros do poste mais próximo. Não havia maneira fácil de subir até ali, nem mesmo usando uma escada. Muito menos desaparecer sem quebrar as 2 pernas na queda. Até hoje continuo pensando que talvez eu apenas tenha visto algo errado naquela noite. Que a escuridão, o apagão ou o cansaço tenham feito minha mente imaginar algo que não existia. Mas no fundo, eu sei que não. Às vezes ainda sonho com ela. Espero um dia parar de sonhar, porque nesses sonhos é como se eu estivesse ali de novo, vendo a forma como aquela mulher se agarra ao fio, balançando bem devagar. Eu costumava dormir em completo silêncio. Quando me casei, minha esposa não conseguia pegar no sono sem a televisão ligada. Acabei me adaptando a ela. Hoje em dia eu também não consigo dormir se não tiver algum programa de comédia passando ao fundo. Eram por volta de 1 da manhã. Eu soube disso assim que abri os olhos. Temos a televisão programada para desligar automaticamente às 2 da manhã. Afastei as cortinas e olhei para fora. Na rua havia uma mulher e uma menina. Elas ainda não tinham me visto. Abri a janela. O barulho fez com que ambas olhassem para cima. Era uma vizinha da rua, junto com a filha. Elas moravam na esquina, numa casa azul com um pinheiro no quintal. Era uma árvore tão grande que já tinha rachado a calçada e estava quebrando todo o concreto. Minha esposa já tinha acordado, então se aproximou da janela e perguntou o que poderia ser tão importante para nos acordarem àquela hora.
Ela fica de muito mau humor quando é acordada. A vizinha disse que, ao ver a televisão ligada, achou que ainda estivéssemos acordados. Ela pediu desculpas antes de continuar dizendo que precisava de ajuda. Disse que não tinha a quem recorrer e que era urgente que alguém fosse ver o que o marido dela estava fazendo. Ainda não sabíamos o que estava acontecendo, mas minha esposa sempre foi muito solidária com outras mulheres. Em menos de 5 minutos, ela já estava destrancando o portão para ir lá ver. Fomos juntos. O cara estava mal. Mal de um jeito que eu nunca tinha visto na vida. Eu até tenho vídeos dele, mas sinto que compartilhá-los seria uma enorme falta de respeito com a esposa. Quando entramos no quarto, o vimos sentado na beira da cama. Imediatamente ele se levantou. Você já viu como aqueles bonecos de madeira articulados se movem? Ou manequins de desenho? Era exatamente assim. Ele não se movia com fluidez, então não minto quando digo que cada espasmo era aterrador. Primeiro, os joelhos se tensionaram, levantando a parte superior do corpo. O tronco ficou horizontal por um instante, depois se endireitou. A cabeça voltou ao lugar por último, mas com um movimento tão estranho que parecia que o corpo ia se partir. Notei que ele não piscava. Seus olhos estavam com cor de catarata e pareciam 2 bolinhas de vidro fixos no vazio. O cara estava em coma ou algo parecido. A mente não estava presente, mas o corpo ainda tinha autonomia. Movia-se sem controle, parecendo um robô se mexendo. Eu já achava aquilo macabro por si só. Então, de repente, um espasmo violento sacudiu o corpo dele, como se tivesse levado um baita choque na coluna. Ele se jogou no chão sem sequer tentar se apoiar com as mãos. Parecia um saco de cimento sendo largado. Levantava, se arremessava contra a parede, depois contra o chão. O som da cabeça batendo no piso ecoava pelo quarto. Toda vez que isso acontecia, eu desviava o olhar. Mas ele não demonstrava dor alguma. Não havia gemidos de dor, nem caretas, nem qualquer reação. O corpo ficava imóvel por alguns segundos, depois voltava a se desarticular, a cair e a se arrastar pelas paredes. Minha esposa ficou na sala com a menina. Quando a vizinha achou que eu já tinha visto o suficiente, me levou de volta. O desespero dela tomava conta da casa. Sentamos à mesa de jantar, aquela mesma mesa onde, sem dúvida, eles haviam feito milhares de refeições como uma família normal. Tentamos pensar em soluções, mas o que se diz a alguém naquela situação? Enquanto a mulher ligava para a emergência, a menina, que não parava de olhar para um canto, apontou para algo na estante. Me levantei para olhar. Entre os livros e objetos de decoração havia uma pedra. Parecia um pedaço de rocha ígnea, aquelas expelida por um vulcão. Bom, e ao prestar mais atenção notei que ela emitia um zumbido. Era algo tão baixo que mais se sentia nos dentes do que se ouvia. Quando aproximei a mão, percebi que ela vibrava e irradiava algum tipo de energia. Não toque em nada! O grito da mulher me fez dar um pulo. Minha esposa também se levantou e, como já estava claro que não podíamos fazer mais nada ali, fomos embora. Saímos discutindo a situação. Minha esposa começou a chorar e a conversar comigo. Imagina se fosse com a gente? Você viu como ela brigou comigo por olhar a estante? Perguntei. Minha esposa pediu que eu tivesse mais compreensão. Não tínhamos ideia do que aquela mulher estava passando e provavelmente doía ainda mais ver a filha presenciando tudo aquilo. Subimos para deitar, mas não conseguimos dormir nem com a televisão ligada. Eu ainda tinha na cabeça o som do crânio daquele homem batendo no chão. E também não conseguia parar de pensar que ele era uma pessoa como eu, que de repente se transformou em algo quebrado. Às 4 da manhã, a campainha tocou mais uma vez. Minha esposa, ainda de hobby, desceu. Na porta, a vizinha parecia o dobro de desesperada. As mãos estavam manchadas de sangue e havia marcas secas em suas roupas. A primeira coisa que disse
foi que a ambulância se recusou a levar o marido. Nem sequer quiseram examiná-lo. Sugeriram que ela contratasse um serviço psiquiátrico particular. Vou ter que levá-lo eu mesma. Então, por favor, fiquem com a minha filha. Ela não para de chorar e não entende o que está acontecendo com o pai. Ninguém entendia nada, para ser sincero. Eu disse que poderia levá-los. Do jeito que eu estava imaginando a situação, não dava para esperar. Tirei a caminhonete da garagem, dirigi até a esquina e estacionei em frente à casa deles, sob a sombra do pinheiro. Enquanto caminhávamos até a entrada, perguntei o que realmente estava acontecendo. Por que o sangue? Por que aquele desespero? Ela respondeu que o marido estava se machucando mais do que nunca. Entramos e o que vimos foi um pesadelo do qual eu nunca mais vou acordar. O homem já estava morto. Não chegamos a tempo. Mas a forma como o encontramos foi o bizarro de tudo. Ele estava caído no chão e a pele do rosto havia sido arrancada. Também a do pescoço até os ombros. Ele mesmo tinha feito aquilo com as próprias mãos e com uma precisão assustadora. Parecia saber exatamente onde cortar, puxar e arrancar. Ele estava diante de um espelho quebrado. Deve ter se visto ali. Quando percebemos que ele não se movia mais, a mulher soltou um suspiro de alívio que me gelou o sangue. Em seguida, desmaiou ali mesmo. Às 5 da manhã, uma van branca do serviço forense chegou e levou o que restava do marido da vizinha. Voltei para casa ao amanhecer. Na sala encontrei minha esposa e a menina, ambas dormindo diante da televisão ainda ligada. Fui trabalhar naquele dia completamente exausto. Minha esposa conseguiu pedir folga e ficou com a menina até por volta das 3 da tarde. Quando voltei, encontrei minha esposa dormindo, mas assim que percebeu que eu tinha chegado, levantou assustada. Disse que precisava me contar algo que a menina havia dito enquanto estavam sozinhas. Ela disse que isso aconteceu com o pai por causa da pedra. Que pedra? Perguntei sem entender nada. Você lembra que a vizinha gritou para você não tocar em nada da estante? Você viu uma pedra lá? Vi, respondi. A menina disse que aquilo veio da casa de alguém. Fiquei gelado. A pedra, ao que parece, estava com a família há gerações. O bisavô da menina a encontrou no sítio, décadas atrás, quando estava fazendo um poço. No sítio era apenas uma curiosidade. Depois disso virou só mais uma pedra. Lixo que acabou naquela casa azul da esquina, esquecida numa estante entre fotos de família e livros antigos. Ninguém prestava atenção nela. Até a tarde anterior. A menina contou que o pai tinha uma daquelas canetas laser baratas de feira. Um brinquedo simples, praticamente inofensivo, que projeta um pontinho vermelho. Por pura curiosidade, ele apontou o laser para a pedra. No instante em que a luz tocou a pedra, ela começou a emitir aquele zumbido. Foi o mesmo que eu senti. Intrigado, o homem cometeu o pior erro possível. Ele pegou a pedra com as mãos. Segundo a menina, no mesmo instante, os olhos dele reviraram. Parecia que estava levando um choque. Ele até soltou a pedra, mas o que estava nela não soltou ele. Foi ali que começou tudo. A mente dele se apagou e talvez por isso ele se movesse como um boneco de madeira. Talvez por isso não sentisse nada. Fiquei encarando a televisão ligada por vários minutos com um vazio no estômago. E então pensei no grito da vizinha, quando estive prestes a tocar aquela coisa. Pelo que sei, eles deram essa pedra para o museu, mas nunca pensei em ir ver se ela está lá. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem me ouve. Nunca fui de escrever, então espero poder desenvolver bem esse relato.
Isso é algo que me marcou, então estou feliz de poder compartilhar. Me chamo Laércio, e isso aconteceu comigo há quase 13 anos, quando eu ainda trabalhava tomando conta de um depósito de fertilizantes. Naquela época eu não morava com a minha família e também não subia com frequência para a fazenda. Para falar a verdade, já fazia meses que eu não passava uma noite inteira lá. Eu ia, cumprimentava meus pais, ficava um tempo com eles, comia uma carne de lata e voltava antes de escurecer. Tudo mudou por causa de um velório. Uma tia distante faleceu em uma comunidade do outro lado dos morros, e vários familiares foram até lá para acompanhar. Meus pais também quiseram ir, mesmo já sendo mais velhos e quase não saindo mais. Meu irmão não pôde ir porque um dos filhos dele ficou doente, então me pediram para levá-los e depois trazê-los de volta. O problema foi que o velório se estendeu mais do que o esperado. Já passava das 2 da manhã quando saímos de lá. Meus pais estavam cansados, minha mãe com dor de cabeça e meu pai de mau humor, porque não gostava de andar na estrada tão tarde. Eu também estava irritado, mas pensava que em 1h30 já deixaria eles na fazenda e depois voltaria para dormir na cidade. Só que a estrada principal não servia. Desde a tarde havia ocorrido um deslizamento por causa da chuva, e a passagem estava bloqueada. Vários carros estavam parados mais atrás, esperando que liberassem o caminho, mas aquilo não ia acontecer naquela noite. Um homem que vinha naquela direção nos disse que ainda havia uma saída por uma estrada de terra que descia entre as propriedades. Ela contornava um morro baixo e depois voltava a se conectar com a estrada da fazenda. Meu pai conhecia esse caminho. Disse que muitos anos antes ele era usado para conduzir animais, mas que quase ninguém passava mais por ali. Minha mãe na hora disse que era melhor esperarmos até amanhecer dentro do carro ou voltar para a cidade. Mas meu pai insistiu que por ali conseguiríamos sair e que não fazia sentido passar a noite parados. Eu acabei concordando e peguei o desvio. No começo tudo parecia normal. Era uma estrada ruim, com poças de água e pedras soltas, mas ainda transitável. Íamos devagar porque em alguns trechos o barro puxava os pneus e em outros o mato fechava demais o caminho. Meu pai ia olhando pela janela, me orientando de vez em quando. Depois de um tempo deixamos de ver qualquer sinal de casas. Não havia mais cercas novas, nem postes bons, nem luzes ao longe. Só mato molhado, terra preta e árvores retorcidas dos dois lados. A estrada parecia não ter fim. Eu comecei a ficar meio pensativo. Não era medo ainda, mas a sensação de que estávamos rodando há tempo demais sem chegar a lugar nenhum. Perguntei ao meu pai se realmente estávamos no caminho certo. Ele demorou a responder. Quando respondeu, disse que sim, mas já não soava tão seguro. Mais adiante vimos algo estranho. Havia uma cerca de madeira ao lado da estrada, já caída em alguns pontos, e atrás dela dava para ver o que parecia ser um curral abandonado. Não havia gado nem casa por perto, apenas uma construção muito antiga, com o telhado afundado e uma cruz fincada na frente. Minha mãe pediu para eu não parar. Eu também não queria. Continuei dirigindo, mas ao passar em frente àquele lugar senti algo estranho. Não sei explicar direito. Foi como se o som da caminhonete tivesse diminuído dentro da minha cabeça. Então meu pai disse meu nome. Ele não falou alto, apenas disse: Laércio, diminui. Eu reduzi a velocidade. E foi aí que os vimos. Havia 3 pessoas paradas no meio da estrada, a alguns metros à frente. Não se mexiam, não fizeram sinal e não saíram do lugar. Apenas estavam ali, imóveis sob a garoa. Eu reduzi ainda mais a velocidade. A caminhonete avançava devagar, escorregando um pouco no barro. Quando os faróis iluminaram melhor, conseguimos ver seus rostos, ainda que parcialmente. Eles tinham a pele muito pálida e uma expressão estranha, como se já estivessem ali esperando por nós há algum tempo.
O do meio era um homem alto, muito magro, com roupas escuras grudadas ao corpo pela chuva. Os outros dois estavam um pouco mais atrás, um de cada lado. Eram mais baixos, mas igualmente imóveis e rígidos. Minha mãe foi a primeira a falar. Ela mandou eu buzinar para que saíssem do caminho. Eu avancei um pouco mais sem me aproximar demais. Havia algo na forma como estavam posicionados que me deixou nervoso. Não pareciam pessoas que haviam parado por acaso. Pareciam estar bloqueando a passagem. Meu pai se inclinou para a frente tentando vê-los melhor. A garoa sujava o vidro, mas os faróis batiam direto neles. Dava para ver as roupas encharcadas, os rostos alongados e os olhos mergulhados em sombra. Nenhum deles se movia. Minha mãe repetiu para eu buzinar. O som da buzina ecoou forte no meio do mato. Eles não reagiram e continuaram parados, olhando para a caminhonete sem sair do lugar. Foi aí que senti um aperto no estômago. Meu pai disse para eu não me aproximar mais e que deixasse espaço caso fosse necessário dar ré. Eu concordei já com as mãos rígidas no volante. Então o homem do centro levantou o braço. Fez isso devagar, como indicando que parássemos. Eu freiei por reflexo. A caminhonete ficou a alguns metros deles, com o motor ainda ligado. A chuva fina caía sobre o capô e o som da água escorrendo pelo mato ao redor preenchia tudo. Dentro do carro, ninguém falou por alguns segundos. Então meu pai abaixou um pouco o vidro e gritou, perguntando o que queriam. Ninguém respondeu. Continuaram do mesmo jeito, olhando. Meu pai gritou de novo, agora com mais irritação, mandando que saíssem do caminho. O homem do meio não disse uma palavra. Ele continuava nos encarando com uma expressão dura, que me incomodava cada vez mais. Então os três começaram a andar. Deram alguns passos em direção à caminhonete, afundando no barro, sem sair da linha da estrada. Foi aí que conseguimos ver melhor seus corpos. Eles não andavam direito. Tinham uma postura estranha, os ombros encolhidos e as pernas desalinhadas, como se tivessem dificuldade para caminhar normalmente. Minha mãe disse seca: "Vamos embora." Eu engatei a ré na hora. A caminhonete respondeu com dificuldade, mas começou a recuar. Enquanto isso, os três continuavam avançando. O homem do meio vinha à frente. Agora dava para ver melhor seu rosto magro, com a boca aberta e um olhar fixo que não se desprendia do para-brisa. Meu pai fechou o vidro com força, quase quebrando a manivela. Ele mandou que eu não tirasse os olhos deles. Continuei dando ré, mas a caminhonete escorregou de lado e uma das rodas caiu em uma valeta. O homem do meio vinha à frente. Agora dava para ver melhor seu rosto magro, com a boca aberta e um olhar fixo que não se desprendia do para-brisa. Meu pai fechou o vidro com força, quase quebrando a manivela. Ele mandou que eu não tirasse os olhos deles. Continuei dando ré, mas a caminhonete escorregou de lado e uma das rodas caiu em uma valeta. Sentimos o tranco e por um momento pensei que ficaríamos presos ali. Meu pai gritou para eu acelerar com cuidado. Lá fora, eles continuavam se aproximando. Já não estavam tão longe. Eu não conseguia parar de olhar para seus rostos. Nenhum deles quase piscava, e o homem do meio tinha um sorriso muito estranho, como se estivesse satisfeito em nos ver presos ali. Nesse momento, a caminhonete conseguiu tração e saiu da valeta. Eu não pensei mais. Dei ré com tudo que pude. A estrada era estreita e a traseira pulava entre pedras e poças. Meu pai gritava para eu virar onde fosse possível. Minha mãe rezava sem parar, quase chorando. Seguimos assim até encontrar um trecho um pouco mais largo. Ali manobrei como deu, com os pneus patinando e o motor forçando. Quando finalmente alinhei o carro, olhei para trás, esperando vê-los vindo atrás de nós. Eles não estavam mais lá. A estrada estava vazia. Só tinha a chuva fina, as poças se mexendo e o mato escuro ao redor. Seguimos em frente.
Minhas mãos estavam rígidas no volante e o corpo tenso. Minha mãe continuava rezando baixo. Meu pai olhava fixamente para a estrada, como se esperasse vê-los reaparecer a qualquer momento. A chuva continuava fina, mas suficiente para piorar o barro. Eu não queria continuar por ali, mas não havia alternativa. Só nos restava voltar pelo mesmo caminho até sair daquela estrada. Meu pai dizia para eu não acelerar demais, que era melhor manter firme para não escorregar de novo. Seguimos assim por vários minutos. Ninguém falava. Eu só pensava que eles poderiam aparecer de novo a qualquer momento. Essa ideia não saía da minha cabeça desde que vi seus rostos iluminados pelos faróis. Depois de uma curva, a estrada se abriu um pouco. E lá estavam eles de novo. Os três parados no meio do caminho. Não estavam longe. O homem do meio estava um pouco à frente, os outros dois atrás, um de cada lado, exatamente como antes. Meu pai disse para eu parar, mas eu já estava tomado por outra coisa. Não sei se foi raiva, medo ou desespero. Só senti algo subir de repente no peito. Em vez de frear, apertei o volante e pisei fundo no acelerador. A caminhonete avançou pulando. Minha mãe gritou meu nome. Meu pai tentou dizer algo, mas eu já não ouvi direito. Eu só via aquelas três pessoas crescendo diante do para-brisa. Eu pensei que ia atropelar os três, mas no exato momento em que ia dar com tudo, os três se desfizeram. Não saíram do caminho. Eles simplesmente desapareceram sob a luz dos faróis, como se seus corpos tivessem se desmanchado em uma poeira. Eu vi aquela nuvem acinzentada se abrir diante do capô e se espalhar para os lados da caminhonete. Não houve impacto. Não sentimos nada, apenas passamos pelo lugar onde eles estavam. Minha mãe soltou um grito ainda mais alto. Meu pai ficou em silêncio absoluto. E eu não parei. Depois de ver aquilo, a única coisa que fiz foi continuar em frente com o pé cravado no acelerador e o coração disparado. Nem tive coragem de olhar pelo retrovisor. Só segui dirigindo. A estrada ainda continuou por vários minutos. Eu dirigia pior, com os braços tensos e a cabeça confusa, mas mesmo assim seguimos avançando. Aos poucos o caminho começou a se abrir. O barro ainda estava ali, mas já não tão profundo. O mato se afastou um pouco das laterais e finalmente voltamos a ver sinais de passagem recente. Então saímos de volta para a estrada principal. Eu comecei a reduzir a velocidade. Minhas mãos tremiam, minha respiração estava falhando e minha cabeça ainda estava presa no que tínhamos acabado de ver. Meu pai pediu para eu encostar para ficarmos ali um momento. Tentei, mas ao aproximar a caminhonete de um trecho menos lamacento, a roda dianteira pegou mal numa parte mole da margem. O volante puxou para o lado. Tentei corrigir, mas reagi tarde. A caminhonete derrapou, caiu numa vala e bateu de lado contra um monte de pedra. Senti meu corpo bater contra a porta. Minha mão estalou. O lado do corpo doeu imediatamente e torci o tornozelo feio ao tentar me apoiar. Minha mãe gritou. Meu pai também se machucou, mas menos que eu. A caminhonete ficou inclinada, tombada de lado. Não capotou, mas ficou em uma posição que não permitia continuar. Meu pai desligou o motor. Eu mal conseguia me mover. Sentia o pulso queimando de dor, o tornozelo destruído e uma pressão forte nas costelas. Meu pai saiu como conseguiu e depois nos ajudou a sair. Lá fora, a chuva fina continuava caindo. Depois de um tempo, vimos luzes se aproximando do outro lado. Eles viram a caminhonete inclinada e vieram ajudar imediatamente. Meu pai pediu socorro. Quando perceberam que eu estava ferido, naquela mesma noite me levaram de volta para a cidade na caminhonete deles. Alguém avisou minha irmã e me levaram direto para a casa dela. Me deitaram e mais tarde fui atendido na Santa Casa. Eu estava com o tornozelo torcido, várias costelas machucadas e a mão direita lesionada. Fiquei uns dias de molho até melhorar,
Com o tempo, o assunto foi sendo deixado de lado. Na minha família, ninguém conseguiu dizer com certeza o que vimos naquela noite. Eu contei o que aconteceu e o que ficou sendo repetido entre as pessoas foi apenas uma palavra: borrão. Era assim que alguns mais velhos chamavam aquelas aparições que surgem no caminho, bloqueando a passagem. Essa história que estou prestes a compartilhar aconteceu comigo há cerca de 10 anos. Sem dúvida alguma, foi uma das coisas mais aterrorizantes que já vivi. Recentemente parei de contar essa história para as pessoas, porque na maioria das vezes dizem que estou mentindo ou inventando tudo. Foi minha esposa quem me incentivou a escrever isso e compartilhar. Ela disse que talvez alguém por aí já tenha passado por algo parecido. Então aqui está. Naquela época eu trabalhava em um emprego sem futuro. Como a maioria de nós, era apenas uma forma de pagar as contas. A rotina monótona do trabalho no varejo estava começando a sugar minha energia. Certa tarde, quando saía do trabalho, notei algo rosa neon pendurado na maçaneta da porta do meu carro. Era um post-it com uma mensagem amigável escrita nele. Dizia apenas: "Você é especial e espero que tenha um dia incrível." Também havia um adesivo de carinha sorridente preso ao bilhete. Achei aquilo gentil e me fez sorrir. Fora isso, não pensei muito no assunto naquele momento. Nos dias seguintes, sempre que saía do trabalho, havia outra mensagem presa no mesmo lugar. Eu sei que algumas pessoas me disseram que isso era assustador e estranho, mas eu gostei da atenção. Naquele momento da minha vida, eu não recebia atenção com frequência, então era bom me sentir notado. Depois de 3 ou 4 mensagens amigáveis, decidi que dessa vez eu deixaria um recado na porta do carro. Quando estacionei para trabalhar naquela manhã, peguei meus próprios post-its e escrevi uma mensagem. Mantive um tom amigável, mas também flertando de leve. Quando saí do trabalho naquela tarde, fiquei feliz ao encontrar outro bilhete. O flerte funcionou, porque essa pessoa começou a flertar de volta. Eu não sabia se aquilo era uma brincadeira ou se era sério, mas de qualquer forma continuei com aquela troca por alguns dias. No turno anterior à minha folga, deixei um bilhete dizendo algo como: "Não sinta muito a minha falta no meu dia de folga." Quando saí do trabalho, encontrei um post-it com apenas uma carinha triste desenhada. Foi aí que pensei que o jogo acabaria de vez. Alguém estava se divertindo às minhas custas. Eu entrei na brincadeira e, como ficaria de folga, imaginei que tudo simplesmente perderia a graça. Eu não poderia estar mais errado. Quando acordei no dia seguinte, fiz algumas coisas pela casa. Já era fim da manhã quando saí pela primeira vez. Então percebi algo rosa neon na porta do carro outra vez. Eu não conseguia acreditar no que via. Aproximei-me do bilhete com cautela. Nele estava escrito: "Você fica bonito quando está dormindo." Aquilo me assustou. Depois de algum tempo, concluí que alguém estava tirando sarro da minha cara. Claramente devia ser alguém do trabalho que sabia onde eu morava. Era a única explicação que fazia sentido para mim. Amassei o bilhete e joguei fora. Quando voltei ao trabalho, os bilhetes continuaram aparecendo por mais alguns dias. No começo ainda eram amigáveis, mas no terceiro dia, sem eu responder, começaram a ficar agressivos. As mensagens agora diziam coisas como: "É melhor você me responder. Lembre-se, eu sei onde você mora." Pensei em chamar a polícia, mas ainda estava convencido de que era alguém conhecido brincando comigo. Decidi deixar um bilhete na manhã seguinte. Escrevi uma mensagem dizendo para me deixar em paz ou eu chamaria a polícia. Na verdade, eu não tinha a intenção real de ligar para a polícia, mas se fosse mesmo alguém que eu conhecia, imaginei que essa seria a hora em que a pessoa finalmente apareceria
ou pelo menos pararia com os bilhetes. Quando saí do trabalho naquela tarde, percebi que meu recado havia sumido e pela primeira vez em um bom tempo, não havia nenhuma nova mensagem na porta. Senti alívio. Ainda queria saber quem era, mas se os bilhetes tinham acabado, eu já estava satisfeito. Naquela noite acordei em algum momento no meio da madrugada porque achei que ouvi algo. Desde o bilhete deixado do lado de fora da minha casa, eu estava em estado de alerta. Fiquei sentado na cama por 1 minuto, tentando escutar. Então ouvi algo de novo. Parecia um som de passos arrastados, mas era difícil dizer se era só a casa estalando ou algo realmente preocupante. Assumi que talvez estivesse imaginando coisas, mas não quis correr riscos. Peguei um taco de beisebol e segui pelo corredor comprido que ligava meu quarto à sala de estar aberta. A cada passo eu pensava no pior. Se houvesse uma pessoa dentro da minha casa, acho que eu não teria coragem de acertá-la com o taco que segurava. Eu simplesmente não sou esse tipo de pessoa. Cheguei ao fim do corredor e parei. Toda a coragem que eu tinha ao sair do quarto desapareceu. Dali era possível ver a sala de jantar e a cozinha. Acendi as luzes reguláveis e examinei o ambiente de onde estava. Eu estava assustado demais para avançar. Ficava imaginando alguém escondido atrás do sofá ou em algum canto. Fiquei em silêncio por cerca de 1 minuto e não ouvi nada. Apaguei as luzes e voltei rapidamente para o quarto. A qualquer momento, eu esperava que alguém viesse correndo atrás de mim, mas felizmente isso não aconteceu. Tranquei a porta do quarto e liguei a TV. Queria abafar aquele silêncio de dar depressão. Acabei pegando no sono em algum momento. Quando acordei naquela manhã, quase esqueci o quanto tinha ficado assustado. Fui até a geladeira pegar um suco e foi então que vi um post-it rosa brilhante colado na geladeira. Nele dizia: "Você não consegue me manter longe." E havia outra carinha sorridente ao lado da frase, com o que parecia sangue escorrendo com caneta vermelha. Depois de ficar paralisado por uns 30 segundos, corri para verificar todas as portas e janelas da casa. Todas continuavam trancadas. Eu sabia com certeza que ninguém tinha a chave da minha casa. Minha família mora em outro estado, e eu não era próximo o suficiente de ninguém ali para confiar uma chave. De algum modo, essa pessoa entrou na minha casa e deixou um bilhete na geladeira. Naquele momento eu não estava mais brincando. Liguei para a polícia e contei tudo. Disseram que fizeram uma investigação, mas não conseguiram nenhuma informação útil. Infelizmente, bilhetes aleatórios não eram muita coisa para se basear. Pelo menos foi isso que disseram. Eles tentaram verificar as câmeras do estacionamento onde eu trabalhava, mas onde eu estacionava as câmeras não alcançavam. As vagas dos funcionários ficavam na lateral da loja e não havia câmeras ali. A polícia concluiu que só podia ser alguém que me conhecia. Eu teria concordado se não fosse pelo bilhete dentro da minha casa. Sou paranoico com portas trancadas, então sei que ninguém teria como entrar. Passei algumas noites na casa de um amigo, porque ainda não estava pronto para dormir no meu lugar. Depois fomos até uma loja de ferragens e compramos fechaduras novas para todas as portas. Na primeira noite de volta à minha casa, nada aconteceu. Alguns meses se passaram e nada mais aconteceu. Nenhum novo bilhete no trabalho e nada em casa. Mais de 2 meses depois, quando saí para trabalhar numa manhã, notei um daqueles malditos bilhetes rosas na porta da frente. Peguei o bilhete. Nele estava escrito: "Acho que você não quer mais brincar." Liguei para a polícia de novo, mas eles quase riram da minha cara. Depois disso, investi em câmeras, mas nunca mais aconteceu nada. Trocar as fechaduras da minha casa pode ter salvado minha vida. De alguma forma, essa pessoa precisava ter uma chave da minha casa. É a única explicação que faz sentido para mim. O que eu não consigo entender é: por que eu? E quem era aquela pessoa?
Sempre que penso em toda essa situação, penso naquela noite em que ouvi algo dentro de casa. Tinha que haver uma pessoa escondida em algum lugar, a poucos centímetros ou metros de onde eu estava. Não tem outra opção, havia alguém lá. Já se passaram 10 anos e nada aconteceu desde o último bilhete. Desde então me mudei e hoje sou casado. Toda vez que vejo aqueles malditos post-its rosas, lembro imediatamente daquela experiência doida. Seja lá qual for a verdade, só fico feliz por ainda estar aqui para contar essa história.